Você sabe o quanto vai cair no final do mês na sua conta. Isso parece segurança, mas não é. Isso é previsibilidade. Previsível é aquilo que você consegue planejar. Seguro é aquilo que não pode ser tirado de você de uma hora para outra. Emprego é previsível. Seguro, isso ele nunca foi. E quando você entende essa diferença, começa a olhar o seu dinheiro de outra forma. Esse é o quarto vídeo e último da série 3. O que pressiona a sua base? Esse mês a gente viu o que vem de fora e aperta a base que você construiu. A inflação reduzindo a sua capacidade real, os juros ocupando espaço dentro do seu orçamento, o imposto invisível, o que você perde sem nem perceber. E hoje nós chegamos a uma pressão que ninguém nomeia, que ninguém gosta de perceber. Porque, na verdade, ela não aparece como pressão, ela aparece como proteção. O seu emprego. Isso mesmo que você ouviu. O seu emprego. Não é que o emprego seja ruim. Emprego é renda. E renda é base. O problema está em confundir renda com segurança. E depois tomar decisões financeiras baseado nessa falsa certeza. Entenda, todo empregado é um potencial desempregado. Eu sei que essa frase pode incomodar muito. E ela não é um pessimismo alarmista. É leitura do sistema, é leitura da realidade. Não porque o empregador seja ruim, não porque você não trabalha tão bem como deveria. Não estou dizendo que você está nessa situação. Porque a empresa fecha, porque o setor muda, porque a tecnologia chega com força, porque uma decisão tomada numa sala fechada em que você não participa pode mudar uma vida inteira. E isso que eu estou falando aqui não é teoria. É o que acontece todo ano, todo mês, toda semana, todo dia, em qualquer lugar do mundo. E eu digo para você, a maioria das pessoas que vive essa situação não estava esperando ser demitido, perder seu emprego, ficar desempregado. Muitas delas estavam pagando, por exemplo, a primeira parcela de 60 parcelas de um financiamento que fez. Estava na metade de um financiamento habitacional, ou até pagando aquela viagem dos sonhos. Eram pessoas que estavam com o seu orçamento ajustadinho para aquele salário que todo mês caía na conta. Entenda, quando o emprego vai, a conta, a dívida, ela fica. E o que já era tudo muito justinho, tudo muito controlado ou até um pouquinho apertado, vira colapso. Por isso, antes de qualquer compromisso longo que você imagine ou que você pensa em fazer, a pergunta mais importante que você deve se fazer: a parcela cabe no meu bolso hoje, no meu salário hoje? Não. A pergunta mais correta que você deve fazer é: e se eu perder essa renda amanhã? Quanto tempo esse compromisso consegue se manter de pé? Eu não estou falando que é para você nunca mais financiar nada, ou nunca mais comprar nada, ou até ficar vivendo o tempo inteiro com medo. Não é disso que se trata. Eu falo essas coisas apenas para você saber o que está assumindo de verdade. Entenda outra coisa e anota no caderninho se for o caso. O risco de renda, ele não começa no dia que você perde o emprego. Entenda que ele já existe agora, enquanto você está empregado. Agora, presta atenção no que eu vou falar. Quando toda a base de uma família ou de uma pessoa depende apenas de uma renda que entra, essa entrada não depende da sua decisão. Depende da decisão da pessoa que está lá na salinha. Lembra? Acabei de falar agora há pouco? Pois é.
Portanto, o sistema já está frágil. Ele não vai ficar, ele já está. E quem não sabe o que é sistema, volta lá na primeira série. Lá eu explico esse conceito para você. Isso que eu falei atinge todo mundo. Quem tem carteira assinada, quem trabalha como MEI e até quem fez concurso público. Nossa, tem gente que vai me odiar por eu falar isso. Já falei. Porque tem outra coisa que eu preciso te contar. Estabilidade de cargo não é a mesma coisa que estabilidade financeira. O servidor público, ele pode até ter o cargo, e eu não estou desmerecendo nenhum de vocês. Mas os proventos ou os pagamentos que ele recebe depende do caixa público. E caixa público também entra em crise às vezes. Outra coisa para ficar na sua memória. Cargo é uma coisa, pagamento é outra e segurança financeira é outra ainda. São 3 coisas diferentes. O problema não é ter emprego. O problema é chamar uma única fonte de renda de segurança. E aí eu tenho certeza que você está agora com uma pergunta na ponta da língua. E como é que a gente resolve isso agora? Reconhecendo que segurança financeira não é apenas ter salário caindo todo mês na conta. Salário é importante, salário organiza e salário dá previsibilidade. Mas previsibilidade não é a mesma coisa que sustentação. Agora, pensa numa casa. Quando você olha para uma casa pronta, o que você vê? Paredes, portas, janelas, telhado, alicerce. Quer dizer, o alicerce você imagina. Mas o que mantém essa casa em pé não é o que aparece primeiro e que você mais vê. É o alicerce, esse que eu acabei de falar para você imaginar. E o alicerce da sua vida financeira não pode ser apenas o salário. Porque se toda a casa está apoiada em uma única renda, qualquer tremor nessa renda começa a aparecer no resto da construção. Primeiro aparece uma rachadura pequena, uma conta que atrasa, um cartão que vira complemento, uma reserva que nunca nasce, uma parcela que começa a pesar. Depois a parede começa a ceder. Aí você corta o que era importante, negocia o que já estava apertado, você empurra uma conta para o mês seguinte, você usa crédito para fingir que a estrutura ainda está firme. E aí vem o ponto central. O problema não é ter o salário. O problema é quando o salário vira o único alicerce de todas as decisões da casa. Porque se o alicerce racha, não é só um emprego que balança. Balança a parcela do carro, o aluguel, o mercado, a escola, a paz dentro de casa. Por isso, construir segurança não é sair correndo para largar o emprego. É começar a reforçar a base. E reforçar a base é criar sobra, proteger limite, diminuir dependência de crédito, é formar reserva, é desenvolver alguma habilidade que possa virar renda fora do salário. Mesmo que pequena, mesmo sem virar empresa amanhã. Porque uma segunda renda não é luxo, é reforço do alicerce. E ela não precisa sustentar a casa no primeiro mês, mas ela precisa existir para que a casa não dependa de apenas uma única coluna. Quando a renda principal balança, em algum momento ela pode balançar. Quem tem só um salário tem medo. Quem tem sistema tem margem. Eu aproveito para falar, assiste as outras séries para entender do que eu estou falando. E margem é o espaço entre o problema e o desespero. Quem constrói uma casa em cima de um único ponto de apoio não percebe o risco enquanto tudo está parado. Mas quando o chão mexe, a casa mostra onde a base estava fraca. Mas agora vem uma pergunta que eu sei que paralisa qualquer pessoa. E quando você escuta isso, a pergunta vem quase automática. Então, o que eu faço? Largo o emprego, viro MEI, faço concurso, monto negócio? E eu sei, essas perguntas paralisam mesmo. Porque colocam emprego e alternativa como se fossem lados opostos. Mas o que eu estou trazendo para vocês aqui nesse vídeo não é sobre largar o emprego.
é sobre não colocar toda a segurança financeira em um único lugar. E sobre isso, a pergunta certa não é: como eu saio do meu emprego? A pergunta certa é: o que eu sei fazer e que alguém pagaria isso fora do meu trabalho? E pode ser uma habilidade manual, de cuidado, de organização, de ensinar algo para que você pareça simples, mas que resolve um problema real de outra pessoa. Bolo, cabelo, planilha, reforço, costura, cuidado de criança, relatório, organização de casa. E você não precisa virar uma empresa amanhã para isso. E também não precisa pedir demissão. Mas isso é para existir na sua cabeça como possibilidade. Porque quando o emprego tremer, e em algum momento todo o emprego treme, quem tem uma segunda fonte, mesmo que pequena, tem um sistema. Quem tem só o emprego, tem apenas uma aposta. Este mês nós saímos de um lugar bem específico. Saímos do diagnóstico da série 2, a sobra que não aparecia, e entramos no mundo de fora. Vimos a inflação, os juros e os impostos invisíveis. E chegamos aqui. Chegamos na maior ilusão do sistema financeiro doméstico. A ideia de que o emprego é o mesmo que base sólida. E esse ciclo está fechado. Se você não assistiu às outras séries, convido você a fazê-lo. Mas o que a gente construiu até aqui vai ser testado. E como vai? Porque em junho a gente para de diagnosticar e começa a ajustar. Quando o sistema falhou, quando o teto estourou, quando o mês foi irregular e quando duas rendas precisam funcionar dentro do mesmo sistema. Série 4 começa em junho e ela parte daqui, do que vimos hoje. E se você ainda não assistiu aos vídeos das séries anteriores, comece pela série 1. Na série 1, nós entendemos o sistema e seus limites. Na série 2, entendemos a construir a primeira sobra. E na 3, entendemos as pressões de fora sobre o sistema. E se você quiser o material didático que eu preparei durante todas essas séries, comenta aqui, eu quero, nos comentários. E esse conteúdo, ele tem apenas um caráter informativo e não oferece nenhuma indicação de investimento. Mas se você quiser aprofundar esse trabalho de uma forma mais personalizada, o meu contato está aqui na descrição. Espero você. Próximo vídeo, na próxima série, nós vamos aprender a ajustar o que saiu do eixo. Até a próxima.